uma notícia que era pra ser uma notícia boa, tá? Isso aqui era pra ser uma notícia, ai, nossa, que legal, ainda existe esperança, a indústria dos jogos, que a gente só ouve coisas ruins sobre eles, eu vou ler uma notícia muito boa pra vocês. E daí eu vou imediatamente quebrar ela como uma bonita porcelana que fica em cima da lareira. Eu vou tipo assim, ups, eu derrubei ela, ela vai cair no chão e se espatifar. E vocês vão ter que juntar os pedaços, porque eu já vou ter saído, porque eu sou visita e eu, tipo, vou sair a francesa. Vamos lá. Equipe original de 5 pessoas responsável pela criação do primeiro jogo do Super Mario no Nintendinho ainda trabalha na Nintendo 38 anos depois. Lançado no Japão em 1983, o jogo foi desenvolvido por apenas 2 programadores, Toshihiko Nakago e Kazuaki Morita, e um músico, Koji Kondo, sob a direção de Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka. Todos esses membros foram creditados no recém-lançado Super Mario Bros. Wonder para o Nintendo Switch. Essa longevidade na indústria de jogos é vista como excepcional, principalmente dado o caráter volátil do setor. As informações são do site Games Radar. Eu vi essa notícia em várias fontes, tá? Então, tipo, eu não estou dizendo que... Não estou questionando essa notícia. É o que é verdade. Mas daí, tem esse vídeo aqui de 20 minutos, que eu também... Eu não vou tocar ele, mas eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Porque, assim, quem conhece o canal do Jim Sterling, acho que é não binário pro nome, mas enfim, Jim Sterling, reviewer de jogos gringo, que geralmente toca... eu gosto que faz uma radicalização dos gamers que sabem que a indústria dos jogos é podre e é uma merda, e geralmente aponta isso, trazendo evidências, trazendo fatos, trazendo comentário ácido, tá? E esse vídeo, especificamente, qual é a moral, tá? A indústria dos jogos esconde quão ruins são os layoffs na indústria dos jogos, tá? E daí eu trouxe um resumo, porque primeiro tá em inglês e tem 20 minutos esse vídeo, mas eu trouxe um resumo, eu vou recomendar pra vocês. Tá aqui também. Qual é a moral, tá? E daí isso inclui a Nintendo, tá? Porque o que acontece? A Nintendo ela tem essa fama, inclusive eu já reproduzi essa fama aqui. Não que seja de todo mentira, tá? Mas de ser uma indústria que ela é... Uma empresa que ela é mais boazinha que a média. Que ela trata bem seus desenvolvedores. Tem aquela história... E assim, eu não tô nem dizendo que são mentiras essas histórias, tá? Tipo, talvez ela seja melhor que a média. Tem a história de que o Satoru Iwata, ele começou na empresa bem no início, como programador. Ele programou Earthbound, ele programou Pokémon Stadium baseado na engenharia reversa do código do Pokémon Red and Blue. Ele programou Smash Bros, eu acho. E daí ele foi subindo na coisa da empresa, até virar o presidente da empresa. Foi um dos presidentes mais queridos lá da empresa. Quando a empresa deu prejuízo, por causa de escolhas que eles tiveram, ele supostamente diminuiu o salário dele pra poder continuar pagando as pessoas, não demitir, beleza, tá? Só que daí o que esse vídeo descreve sobre uma prática que várias empresas, inclusive a Nintendo, fazem, tá? Elas geralmente, e isso aqui é uma coisa que eu vou dar crédito pro pessoal que largou vários comentários nos vídeos que a gente botou sobre sindicatos. Gostei dessa notícia. Ó. Nintendo of America diz que eles não têm sindicato porque a satisfação dos empregados é muito grande, tá? Então o que acontece? Várias pessoas, quando eu tava falando sobre sindicatos, disseram que um termo que eles usam lá no contexto dos Estados Unidos é os trabalhadores temporários, que na realidade é como se fosse terceirizados, PJs, consultorias, esse tipo de coisa que a gente teria aqui hoje. São pessoas que na realidade estão trabalhando full time na empresa, mas elas têm um contrato diferente e elas são adquiridas e terminado o contrato com elas, tá? E as empresas de videogame, elas trabalham muito nessa maneira. Então, assim, eles não demitem. Eles basicamente, assim, pra esse jogo, eu vou contratar essa empresa que vai ficar com 50 pessoas trabalhando por um ano nesse projeto aqui. E daí, quando acabar o projeto, a gente descontrata essas pessoas. Só que essas pessoas, elas... E daí o que é legal que Stephanie Sterling traz ali no canal, com fontes que, enfim, ela não revela as fontes, são fontes anônimas de pessoas que trabalharam dentro de empresas, que dizem que quando elas chegam lá, elas... tem aqui, ó.
quando as pessoas chegam lá, elas têm a promessa de que elas podem chegar a ter um emprego full-time, né? Um emprego de tempo integral, se elas tiverem uma boa performance e se der tudo certo. Mas várias descobrem que elas só foram contratadas para projetos específicos ou para períodos específicos, onde elas sofrem de crunch, que é um negócio que a gente já falou várias vezes aqui, que é fazer os trabalhadores trabalhar pra caralho, e depois elas são descartadas sem ser contratadas. E daí isso é uma coisa que é bizarra da indústria de videogame, mas de todas, né? Mas já que a gente tava falando da Nintendo aqui especificamente, é que assim, a empresa expande, né? Vem investimentos para projetos, cresce os projetos, tem a promessa de que vai ganhar muito dinheiro com aqueles projetos, e daí ela contrata várias pessoas. Depois que os projetos acabam, e daí, sei lá, ano que vem não vai ter mais um jogo gigante, a gente retira do quadro de funcionários ou diminui esses contratos de pessoas que a empresa estava empregando, e daí isso some dos custos também da empresa, demite um monte de gente, não chama isso de layoff, porque eram pessoas que estavam trabalhando exclusivamente lá durante um ano, mas tu não chama isso de demissão, não chama isso de layoff. E daí, para os acionistas e investidores, a tua empresa, inclusive, cortou custos aquele ano. Então, elas trabalham assim, na promessa de expandir, ganham dinheiro. Depois que elas não têm mais projetos, elas cortam os funcionários que não têm um vínculo trabalhista normal e ainda sobe mais o valor delas no mercado. É isso que ela descreve ali no vídeo. Dá o exemplo de outra pessoa que não sei se vocês estão ligados nesse cara aqui. Sabe o cara do meme que o cara tá cheirando dinheiro e contando dinheiro? Não sei se vocês sabem quem é esse cara aqui. Vince McMahon. Ele é um cara que, assim, tipo... Se vocês perguntarem assim, que acusações existem contra o Vince McMahon? Sim. Existe todo tipo de acusação contra eles. As que a gente tá trazendo aqui agora... Ó, aqui... tipo, porque assim, ele é o presidente da WWE, que é aqueles wrestling de piada, sabe? De piada não, desculpa, pessoal. Inclusive, a Stephanie Sterling, que veio no vídeo, ela pratica wrestling, né? Luta livre de várzea. Literalmente isso, depois vejam o canal dela. Tem fantasia e tudo, e vai lá e tal, e faz teatrinho. Mas esse teatrinho, né? Entretenimento. E ele é o presidente de uma dessas empresas, e eles ganham muita grana tendo todas as pessoas que trabalham exclusivamente para eles e que têm a sua persona e seus personagens controlados pela empresa como sendo, tipo, como sendo terceirizados, né? Como sendo PJ, subcontratados. Só que isso não dá para eles vínculo empregatício, não dá direito a seguro-saúde, não dá direito a vários tipos de outros direitos que essas pessoas precisariam ter depois que elas eventualmente se quebrarem e destruírem seus ossos por ter feito esse esporte de contato, que é um teatrinho, mas as pessoas se machucam, as pessoas têm que meter um esforço físico absurdo. Então essas pessoas fazem uma carreira ali de 10, 15, 20 anos, destroem seu corpo e não tem direito a porcaria nenhuma. Então é por isso, e o mais engraçado é que ele é um personagem dentro das historinhas, e o personagem dele é o capitalista malvadão. Por isso que ele tem ele cheirando dinheiro e assim, eu sou malvado, olha quanta grana eu tô ganhando. Tipo, é mole. Isso aqui é realismo capitalista na veia. Mas então a comparação que se faz com o modelo de contratação das empresas de videogame é esse aqui. Pra vocês saberem, do literal cara que é freela, boa, eles são lutador freela. Ele interpreta ele mesmo, é Vince McMahon as himself. Então, nos videogames, eles geralmente chamam isso de outsourcing, que eu acho que a gente chamaria de terceirização aqui, com promessa de contratação, tá? E aí as empresas podem dizer, algumas dizem, aqui não tem layoff. Ou tipo a Nintendo of America. Aqui todos os funcionários são muito bem tratados. É o que a gente fala no corte da sindicalização do Google. É tipo assim, não, os funcionários do Google são perfeitamente bem tratados. Os terceirizados não são funcionários do Google. Mas os funcionários do Google a gente trata muito bem. E daí eles criam uma dinâmica de níveis na empresa. Que algumas pessoas são mais importantes que as outras. Eles descrevem isso no vídeo. E outra coisa que existe é a lógica da má performance. Que é basicamente assim, tu vai ter uma avaliação de performance e nós vamos... Se tu tiver com a performance ruim, infelizmente nós vamos ter que te demitir, amigo. E daí eles botam esses terceirizados sob situações explicitamente de crunch, de excesso de trabalho, né? Crunch é excesso de trabalho, basicamente.
colocam eles nessa situação e daí tá acabando o contrato e diz assim, pô, foi mal, amigão, eu vi que tu faz uma semana que tu não fez tal coisa, a gente vai dizer que a tua performance tá ruim aqui e está encerrado o teu contrato. E outra coisa que é citado no vídeo, que é muito interessante, as consultorias de tecnologia vendo isso, né? Que é muito interessante, é que essa questão da má performance, do problema na conduta, é algo que é muito usado contra funcionários que são minorias. Contra, por exemplo, mulheres que estão exigindo seus direitos contra assédio, contra pessoas trans que estão se sentindo discriminadas, entendeu? Então, tipo, uh, esse é todo... Tô explicando, o que é legal do vídeo é que explica todo o ciclo de como tu cria uma indústria totalmente tóxica, exploratória, e eles não deixam ponto sem nó, entendeu? E é isso. E assim, então fica a recomendação do vídeo. E só pra vocês, quando estiverem lembrando que a Nintendo é esse lugar ótimo pra trabalhar, para esses 5 japoneses que provavelmente têm cargos bem importantes lá e que, beleza, mereceram construir a empresa, estão lá um tempão, sabe? A Nintendo of Japan, nem sei como é que é, porque tem toda a complicação do mercado de trabalho no Japão, que a gurizada literalmente se mata de trabalhar, né? Mais do que se matam nos Estados Unidos, não sei, mas tem essa fama. Mas então, quando vocês virem isso, se lembrem que tem esse lado problemático, não só da indústria dos jogos, da indústria da TI em geral, tá? E é por isso que as pessoas, como a gente já falou repetidas vezes no canal, estão pensando assim, tá, se pá era de ter um sindicato. E no corte do Google, sobre os sindicatos do Google, a organizadora do sindicato diz, pô, a gente precisa colocar dentro do sindicato, que não é o sindicato específico do Google, acho, mas o sindicato trabalhadores de tecnologia, o pessoal que está trabalhando outsourced aqui, trabalhando temp, que eles chamam temporário. Porque essas pessoas são as que mais se fodem. E ela, inclusive, faz um comentário muito bom, que essas pessoas que são as que mais se fodem, que têm os cargos menos valorizados, que estão lá de temporário, geralmente são pessoas que na sociedade são marginalizadas. Que eu acho que faz um link muito interessante, que é de tipo assim, mesmo na indústria da TI, que tem lugar para todo mundo, que é essa indústria dos sonhos, a gente tem a dinâmica do capitalismo sendo patriarcal e racista para dar cargos piores para essas pessoas, porque socialmente elas são vistas como menos também. Então, a importância também da sindicalização e organização no combate a essas políticas racistas, a essas práticas racistas. Então, temp é tipo esse terceirizado, freela... Enfim, é uma coisa bem específica deles, mas deve ter muitas empresas brasileiras que fazem isso. E eu imagino que vários dos BRs que trabalham de PJ para fora são isso para essas empresas de lá. Recebendo, às vezes, uma migalha, mas ganhando bem pro seu país, né? Ganhando bem baseado no que ele gasta no seu país. É o PJBR, né? Beleza. Gostei, Isótopo. É o neoimperialismo, né? Que não leva matéria-prima ou recursos mais o capital. Gostei. O capital humano também, né?